Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Porque naquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos. E havendo prendido, o cerrou na prisão, entregando-os a 4 quartenas de soldado, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata-te as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe: mas lança-te às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passara a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse-lhe: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todos os que o povo dos judeus esperava. E, considerado ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, alegria abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: e o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e espantaram, e acenando-lhe ele com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aleluia. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feito inquirição aos guardas, mandou o justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos a importância de uma igreja que tem uma vida de constante oração, de uma igreja que tem comunhão com o Altíssimo, de uma igreja que persevera na fé, na união e na oração. Pedro estava preso, Pedro estava condenado à morte, e não havia como Pedro escapar daquela prisão, porque estava acorrentado, guardado por 2 guardas e por 4 quartenas de soldados.
Era impossível para Pedro sair dali. Era impossível para Pedro escapar. Mas havia uma igreja que intercedia, havia uma igreja unida em oração, orando, pedindo a Deus pela vida de Pedro. E quando aquelas orações subiram ao trono celestial, aquele que está no mais alto céu, aquele que escuta a voz, daquele que o clama, que o busca com sinceridade, de pronto enviou um anjo seu à prisão, e naquela prisão brilhou uma grande luz. E o anjo, tocando em Pedro, as correntes caíram das suas mãos. E ordenou que Pedro se levantasse, calçasse a sandália, colocasse sobre as suas costas a capa e o seguisse. E assim foi feito. E ao passar pela primeira e segunda porta, chegaram à porta de ferro, que se abriu sozinha. Agora o prisioneiro estava em liberdade. Agora Deus havia livrado Pedro da morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque havia uma igreja que estava em constante oração, buscando a presença do Deus eterno, intercedendo pela vida de Pedro. E esse mesmo Deus que livrou a Pedro da prisão, Ele ainda pode livrar a muitos no dia de hoje. Se a igreja é unida, orar, interceder, Deus fará grandes coisas no dia de hoje, meus amados irmãos. Deus quebrará correntes espirituais. Deus livrará cativos das prisões físicas e espirituais, porque há muitos que estão presos. Há muitos que estão livremente no corpo, mas estão presos na alma. Estão com as suas almas atadas em cadeias eternas, acorrentados sem poder se libertar pelos vícios, preso pelos vícios das drogas, preso pelo vício da prostituição, pelos atos pecaminosos, preso pela idolatria, preso pela covardia, preso pelo medo, preso pela dor, preso pela incerteza, preso pela dúvida, preso pela incredulidade, preso por tantas coisas que lhe faz mal, condenados à morte, preso pelo pecado. E precisa de uma igreja que interceda por essas vidas, por essas almas que estão presas, que não podem sozinhas se libertar das correntes que os prendem, da corrente da corrupção, da corrente do pecado, da corrente da maldade, da corrente da inveja, da mentira, do ódio e tantos mal que assola a vida de muitas pessoas que estão presas por esta maldade, por esse pecado, por essas coisas terríveis que os matam, que está presa por ordem de Herodes, de Satanás, no sentido espiritual hoje, que tem aprisionado as pessoas nos vícios, nas drogas, no adultério, na fornicação, na imoralidade e tantas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, na pornografia. Quantos estão acorrentados, presos, sendo usados por espíritos imundos para fazer a vontade de Herodes, Satanás. E preciso ter uma igreja que ore por essas vidas, que interceda para que Deus entre em ação, para que Deus envie seus anjos e quebre essas correntes malignas que aprisionam essas pessoas que estão presas pela enfermidade, pessoas que já não têm mais esperança de vida porque há uma enfermidade no seu corpo, pelo câncer, pela AIDS e tantas doenças terríveis que têm assolado a humanidade. Mas se a igreja orar, se a igreja unir, clamar com fé, Deus fará um milagre acontecer, enviará o seu anjo e essas pessoas serão libertas dos seus maus. Mas para Deus fazer um milagre, para Deus libertar, é preciso a igreja estar unida, a igreja estar em constante oração e ter intimidade com Deus, o seu Criador. O que não acontece no dia de hoje, porque temos uma igreja parcialmente dividida, uma igreja que só ora por si mesmo,
uma igreja que só ora por seus parentes e não ora pelo seu próximo, não ora por aqueles que vivem na sarjeta, por aqueles que estão caídos na lama, por aqueles que estão enterrados até o pescoço na lama do pecado, não ora por eles. Não ora pelos drogados, não ora pelos mendigos, não ora pelos famintos, não ora pelos que estão enfermos nos hospitais. Muitos não oram mais. Então ora pedindo bênção a Deus por si, para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, liberte o seu, mas não ora pelos que estão fora, por aqueles que eles nem conhecem, para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor liberte, para que o Senhor repreenda o espírito da morte, para que o Senhor repreenda o espírito de obra de bruxaria, feitiçaria, palavras de maldição contra essas vidas. Pessoas que estão presas, meus amados, por espíritos imundos e não conseguem libertar porque não podem, não têm força, porque não conhece e não crê o Deus da Bíblia, não conhece o Deus de Abraão, o Deus poderoso, o Deus do qual nós servimos. E essa igreja tem que despertar, orar por essas pessoas. A igreja tem que se unir, a igreja tem que levantar um clamor a Deus em prol dessas vidas, dessas almas que são preciosas para o reino de Deus. Porque muito se fala, mas pouco se age. Porque muitos pregam bonito nos altares, mas não ora pelo seu próximo, não faz aquilo que Jesus manda. Amar o teu próximo como a ti mesmo, perdoai quem te feriu, estende as mãos que estão caídos, alimenta os famintos. E há muitos que estão famintos da palavra do Senhor, há muitos que estão sedentos de ouvir uma palavra, de ser abraçado pelo Espírito Santo, de ser mudado, de ser transformado. E você aí está aí sentado no seu comodomismo, acomodado, no seu egoísmo no coração espiritual, que não quer pregar o evangelho, que não quer orar pelo teu irmão, pelo teu próximo, ou também pelo teu inimigo. Não é essa a igreja que Jesus procura, não é essa a igreja que Jesus chamou, não é essa a igreja que Jesus escolheu. Jesus escolheu uma igreja unida, uma igreja santa, uma igreja que tenha compaixão, que tenha amor pelo seu próximo, que ore pelos enfermos, que ore pelos que estão caídos, que ore pelos drogados, que ore pela mulher da vida, que vive no prostíbulo, vendendo seus corpos. Foi necessário na sua vida. A mulher e o homem. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fortaleça a sua fé. O guianismo, o chamado de LGBT, pessoas que têm atração pela pessoa do mesmo sexo. É necessário orar, porque são demônios que aprisionam as pessoas. Isso não é um amor, isso é uma falsa, isso é um demônio terrível que tem de alojado na mente das pessoas, fazendo com que elas façam esse ato pecaminoso contra o Criador, profanando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, profanando a imagem e semelhança de um Deus Altíssimo. Mas se a igreja orar, Deus o libertará essas pessoas que assim se encontram nesse estado. Assim como ele libertou a Pedro das mãos de Herodes, assim como Deus libertou a Pedro através do seu anjo das mãos dos seus inimigos, abrindo a prisão, Deus fará hoje na tua vida se você crer. Deus fará na tua família se você crer. Se a igreja orar, Deus responderá à oração, porque a oração de um justo em muito faz efeito. E Deus não deixa sem resposta uma oração uma igreja que ora a Ele com fé, que confia que Ele fará um milagre, porque Deus não mudou, Jesus não se cansou de fazer milagre. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, fiquem na paz, da eternidade da glória, quando são 10 horas, 11 horas e 50 minutos, na cidade aqui, pelo horário de Brasília, aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás. Shalom Adonai, Baruch Hashem. Para ouvir essas outras mensagens mais, acesse nossa página no YouTube, O Poder da Palavra de Deus. Se inscreva, compartilhe, dê seu like, ative a notificação para que o YouTube notifique assim que eu colocar novos vídeos, para que você não perca nenhum conteúdo. Shalom Adonai, Baruch Hashem.